Você falou então que passou por uma reforma nas universidades e foi encabeçada pelos Rockefellers. Sim. E os Que Carnegie. exatamente os Rockefellers eles estão colocando a mão, né? E o que eles estão por trás? Quem que realmente é, digamos assim, essa família, esse núcleo Rockefeller? A gente sabe que eles estão por trás do petróleo, Sim. certo? Eles estão por trás do ramo imobiliário. E aí você falou agora da indústria farmacêutica. Conta pra gente aí Sim. mais sobre esse núcleo. Antes do relatório Flexner, que foi financiado pelos Rockefeller, existia ali as faculdades de medicina, elas não estavam tão regularizadas assim, regulamentadas assim, né? Então teve um lado interessante, bom, benéfico, que foi regulamentar as universidades de medicina, né? Reduzir o número dessas universidades, mas teve também o efeito, o lado ruim, que foi o domínio dos Rockefeller da medicina alopática e dos Estados Unidos. Porque a medicina alopática, ela nasce do método estadunidense. A Fundação Rockefeller, eu acho que vocês já ouviram falar da Fundação Rockefeller, ela nasceu em 1913. Ela nasceu num ambiente de 3 fundações internacionalistas, 3 grandes fundações internacionalistas. Era a Fundação Rockefeller, a Fundação Carnegie e a Fundação Ford. A Fundação Rockefeller, mais especificamente, ela tinha um alvo a área sanitária, né? A combate e erradicação de doenças, mas essas incursões internacionais dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, também esteve alinhado com o próprio expansionismo imperialista dos Estados Unidos. Quem fala isso não é a Cibele Laura. Tem um historiador que escreveu um livro a respeito da Fundação Rockefeller e a saúde, Steve Ballmer. Esse livro é muito bom, ele é um historiador, ele fez um trabalho assim, muito minucioso, muito rico. Gênese da saúde global, né? Que é essas incursões da Fundação Rockefeller na América Latina. E lá ele destaca que a Fundação Rockefeller ela foi muito importante para o expansionismo imperialista, né? E tudo bem, teve ali combate de doenças, começou pelo combate à ancilostomise, que era um verme que causava uma letargia, né, uma pusilanimidade nas pessoas, só que foi muito controverso também. Tem até um artigo muito interessante que é Animal de Laboratório, porque a Fundação Rockefeller utilizou o óleo de quenopódio, ou xenopódio, que era tóxico, né? Então você tem um lado bom e um lado ruim de tudo. Mas nesse sentido, a Fundação Rockefeller, com as suas incursões, levando o método estadunidense da escola alemã de medicina, foi substituindo também a medicina local. No Brasil, teve muito embate, inclusive, porque a Fundação Rockefeller, quando chegou aqui no Brasil, o Brasil já tinha um trabalho bem avançado na medicina, sabe? Nós tínhamos as nossas referências, o próprio Oswaldo Cruz, né? Nós tínhamos as nossas referências aqui. E a Fundação Rockefeller chegou aqui, dominou aquilo que já estava, as pesquisas, a infraestrutura que já existia, e acabou dominando e ditando para onde a saúde no Brasil, a questão sanitária no Brasil Sim. deveria ir, né? E, nesse sentido, a Fundação Rockefeller, atuando em vários países, levando o método estadunidense, levou consigo também a farmacologia, né? A própria indústria farmacêutica. Sim, além da indústria farmacêutica, eles atuaram fortemente na indústria do petróleo, por exemplo. Sim. Então a indústria do petróleo, A indústria energia do petróleo como um todo. é o setor principal da família Rockefeller. Eles conseguiram dinheiro através do petróleo. Sim. E aí, com esse dinheiro, eles financiaram, inclusive, essa fundação, que começou a atuar para querer, entre aspas, disciplinar, criar um padrão, padronizar aí, né, a área da medicina. Dentro da área da medicina, eles têm alguma empresa que lucra com isso também? Alguma indústria? Olha, pertence a essa empresa? O Rockefeller chegou a usar petróleo, né, para produzir medicação.
Medicação com petróleo? Medicação com petróleo. O caso... Lá no começo, né? Não Aham. agora. Então, o caso mais, assim, assustador dentro desse conceito da indústria farmacêutica pertence também aos Rockefellers ou não? Não, porque daí você tem as ramificações, as outras empresas, né? As corporações estadunidenses, elas estão 100% alinhadas com estratégia de segurança nacional. É isso que a gente tem que ter em mente, né? O setor privado e o setor público dos estados, o setor estatal, aliás, ele caminha lado a lado. Não é como aqui no Brasil, que há essa discussão de que o Estado é inimigo do setor privado. Não, lá eles caminham lado a lado, né? Então, quando você tem as corporações da indústria farmacêutica atuando em sinergia com a construção da medicina alopática, isso se reverte no próprio imperialismo dos Estados Unidos. Tem um livro muito bom que eu recomendo à sua audiência, recomendo para você, é um livro maravilhoso, que chama Seja Feita a Vossa Vontade. Esse livro foi escrito por 2 gringos, não é um livro escrito por brasileiros, né? São 2 autores. E vai contar a história de Nelson Rockefeller. Esse livro mesmo. Esse livro, ele é um dos melhores que eu já li na minha vida. Ele é bem grosso, tem mais de 900 páginas, mas vale a pena ler esse livro. E nesse livro você encontra também a presença da indústria farmacêutica em interesses envolvendo a Amazônia. Porque a gente fala muito da Amazônia, da proteção da Amazônia, por questões de riqueza do subsolo, mas a Amazônia, ela é muito rica em ervas medicinais. A Johnson & Johnson tinha um vice-presidente que era um agente da CIA, um homem do Nelson Rockefeller, o J.C. King. Esse J.C. King tem pouca documentação sobre ele. A Frances Stoneham Saunders, que escreveu Quem Pagou a Conta, outro livro muito bom também, ela menciona o J.C. King como um homem da inteligência ligado à CIA e ligado ao Nelson Rockefeller. Que Seja Feita a Vossa Vontade vai centrar mais no Nelson Rockefeller, na figura do Nelson Rockefeller. E paralelamente, as missões dos missionários protestantes aqui no Brasil também. Por causa da Amazônia. Da Amazônia. A centralidade é a Amazônia. E você vai ver como a nossa Amazônia é extremamente cobiçada. Não é de agora. Uhum. Não é de agora. Então, essa questão Há um tesouro desconhecido na Amazônia. Vários. Mas a gente não pode explorar? Só eles sabem desse tesouro? Não, nós temos conhecimento da Amazônia, né? O tesouro da Amazônia não é nenhum tipo de segredo de Estado. Nós sabemos... Espera aí um pouquinho. Tá. Essa questão da Amazônia, que acaba caindo na vala comum da polarização, e não deveria, porque é um assunto que diz respeito a todos nós brasileiros, independente de direita e de esquerda, não é de agora o interesse dos gringos, o interesse dos ingleses, dos franceses, dos estadunidenses na nossa Amazônia, né? É algo que já tem aí muito tempo na Amazônia, na Raposa Serra do Sol, né? Nesses territórios do Brasil que são extremamente ricos. Mas só para fazer essa ligação com a indústria farmacêutica, a Johnson & Johnson tinha muito interesse, e inclusive chegou a conversar com o Nelson Rockefeller, para poder explorar, né, as ervas medicinais na Amazônia, mas não era somente explorar por uma questão comercial, por um interesse ali do setor privado, do setor farmacêutico. Tinha um interesse também de converter isso para o interesse dos Estados Unidos. O interesse que os Estados Unidos tinham na Amazônia. Tanto que o J.C. King, que foi vice-presidente da Johnson & Johnson, ele era um homem ligado à inteligência. Mas eles conseguiram explorar? Conseguiram? Conseguiram. O que o evangelismo tem a ver com isso? Os missionários protestantes? Então, porque eles também estavam a serviço dos interesses dos Estados Unidos. Rolou um tempo atrás uma história de que realmente mas isso foi mais recente, nos anos 70, né? A América Latina tinha o regime militar e eles queriam que o
o Brasil tivesse mais alinhado ali nesse contexto de pós-guerra, de Guerra Fria, né, de bloco capitalista e comunista e tal, mais alinhado aos Estados Unidos. E para isso, eles queriam que, inclusive, até mesmo a igreja evangélica crescesse, porque seria uma forma de você pregar valores individuais, valores de trabalho. Liberais. Exatamente, prosperidade, valores ligados a mais à cultura protestante do que necessariamente o que estava acontecendo dentro da América Latina com o crescimento da teologia da libertação, porque a teologia da libertação seria, digamos, a versão marxista ou comunista dentro do cristianismo. Então, seria uma forma de contrapor o crescimento da teologia da libertação. O que você acha disso? Então, que as igrejas protestantes têm um alinhamento ideológico, né, a própria teologia da prosperidade, a esse universo liberal, isso é fato, né? E o problema não é nem esse. O problema é quando a gente fecha os olhos para questões de intervenção dos Estados Unidos nos nossos assuntos aqui, né, nos nossos debates, na nossa vida política e social, da forma como os Estados Unidos vem fazendo. O livro Seja Feita a Vossa Vontade mostra o intervencionismo dos Estados Unidos em vários países e como isso impede o nosso desenvolvimento autônomo. Tem um outro livro muito bom, foi escrito por um marxista, sim, mas é um livro que tem uma documentação, uma referência do Muniz Bandeira, presença dos Estados Unidos no Brasil. Você vai ver que a história da intervenção dos Estados Unidos no Brasil é a história do Brasil, praticamente. Vou dar um exemplo, para a gente poder unir esquerda e direita, né? Essa questão da Amazônia ficou muito mais concentrada à direita. A direita tem denunciado as ONGs, o terceiro setor. Só que a esquerda, ela esquece que há livros escritos, um deles é um livro muito interessante do Carlos Montanho, que é o Terceiro Setor e a Questão Social, escrito por um esquerdista, que vai mostrar como o terceiro setor, ONG é terceiro setor, como o terceiro setor substituindo o Estado, né, a responsabilidade do Estado na questão social é perigoso. Só que a direita tem apontado isso. Essas ONGs lá na Amazônia é perigoso. Está ultrapassando a linha, está invadindo a nossa soberania, a WWF, né? Que é uma ONG que praticamente domina ali a questão do terceiro setor na Amazônia. Então, a gente tem que juntar esses dois lados e tirar essa discussão do aspecto da polarização, porque a gente mais cria uma cisânia e não chega num denominador comum do que a gente tenta entender o problema de fato. Em 1993, nós tivemos uma operação no Brasil chamada Operação Surumu. Essa Operação Surumu, ela aconteceu naquele processo de homologação das terras indígenas Yanomami, lá em 1992, né, do Collor, o presidente era o Collor. Essa questão dos Yanomamis é extremamente polêmica, porque aquela criação, né, o reconhecimento da terra Yanomami, Yanomamis, porque são várias tribos que foram chamadas de Yanomami. Então, são várias tribos que foram colocadas como uma única tribo, mas são várias tribos. O Brasil estava um pouco... O Itamar Franco, depois do Collor foi o Itamar Franco, estava um pouco resistente para reconhecer, para fazer essa homologação. Sim. Os Estados Unidos e a Inglaterra quiseram invadir o Brasil. A Operação Surumu não foi para fazer uma operação contra o garimpo, não, foi uma operação dissuasória. Quem conhece, os militares, quem conhece por dentro, sabe que a Operação Surumu foi uma operação dissuasória, porque os Estados Unidos e a Inglaterra queriam invadir o Brasil. Porque o Itamar Franco não estava totalmente alinhado com as exigências
dos Estados Unidos na questão indígena. Então, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas a Inglaterra, a França, eles instrumentalizaram essa questão indígena no Brasil, né? E a direita vem denunciando isso, né? Vem denunciando essa instrumentalização, mas tem em alguns pontos que a direita acaba aquecendo com a intervenção dos Estados Unidos. E é isso que é esse denominador comum que tanto direita e esquerda precisam entender. Qualquer tipo de intervenção de qualquer país no Brasil, ela é perigosa. Gostou desse corte? Então inscreva-se no canal para acompanhar mais cortes relevantes.